outros pregar, Deus fala, mas o pastor pregando é diferente, né? É o anjo da igreja, aquele que foi colocado por Deus neste lugar para dirigir nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te oro, Deus, juntamente com a tua igreja, Pai, e peço que tu mais uma vez use o teu filho para falar conosco. A tua palavra é a régua, é a medição, Senhor, que fere e infere a nossa alma, que consola a nossa alma, que nos corrige, que nos chama a atenção, que nos consola. Por isso, ó Deus, nós te pedimos nesta noite que use o teu filho, Pai. Usa, Senhor, como anjo da igreja. Usa o Senhor como instrumento das tuas mãos e fala com aos nossos corações nesta noite. Pai, precisamos ouvir a tua voz, pois a tua palavra diz que foi tu que nos fizeste ovelha do teu pastoreio, Senhor. E como tuas ovelhas, precisamos ouvir a voz do pastor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite através do teu filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se assente, queridos. Glórias a Deus. Nós vamos estar refletindo em dois textos nessa noite, que está em Lucas 7. Eu vou ler apenas parte de um versículo, da parte A, quer dizer, uma fração da parte A, e você vai deixar sua Bíblia aberta em João 8. Amém? Quero enfatizar a oportunidade que Deus está nos dando de investir na casa do Senhor. Eu procuro fazer com muita seriedade a obra de Deus e com responsabilidade. Então, estamos aqui num momento, num espaço aconchegante, mas em determinados momentos de culto fica muito apertado e quente. Por quê? Porque o templo maior ali está interditado até fazermos essa parte da cobertura. Então, eu conto com sua ajuda, querido. Nos ajude, né? Tem um livro de ouro, nós vamos entrar com outras ações, e eu creio que em nome de Jesus, até o dia 15, a gente vai conseguir fazer isso em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Amém! Me ajuda. Né? O texto dessa noite fala de gratidão. Olha, Deus tem falado, 1 João falou de gratidão, falou de perdão, falou do sangue de Jesus, falou que Deus te vê, que Deus te olha. E a palavra de Deus nessa noite vem nessa direção. Vai falar do texto de João, vai falar da festa do tabernáculo, da festa de Sucote, a festa de gratidão a Deus, porque a gente se compromete com Deus. Diz, pastor, eu estou fazendo aqui até um propósito seu. Se Deus me abençoar e eu ganhar 3 vezes emendada na Mega Sena, sozinho, tem que ser só, se for achar, Jesus, aí não sabe. Aí eu vou. Só que a festa de Sucote, a festa do tabernáculo, que a gente está falando, vai falar aqui em João 8, é uma festa de gratidão pelo tempo que andou no deserto e Deus não deixou faltar nada. Deus tem visto. No capítulo 7 de Lucas, apenas um versículo que eu vou ler, que é o 44. E voltando-se para a mulher, disse Simão, está vendo esta mulher? Querido, Deus tem lhe visto. Deus tem lhe acompanhado. Deus tem visto os conflitos, as aflições, as dificuldades, as impossibilidades. Deus se agrada porque Ele sabe que somos humanos, pequeninos, temos pouca força. Ele diz, olha, eu tenho visto. E mesmo tendo pouca força, você guardou a fé. Deus tem se agradado. Ele não está dizendo que somos super-heróis. Ele sabe que somos falíveis, somos pecadores, erramos. Mas a boa mão do Senhor está sempre disposta a nos levantar, nos sustentar, nos proteger. O anúncio da palavra dizer, filha, tem bom ânimo, confia, filha, tem bom ânimo, eu te sustento, eu te conforto, eu te amparo. A mão do Senhor está dizendo dessa forma, olha, vocês estão vendo essa mulher, você não tem visto essa mulher, porque o mundo vê com malícia. O mundo vê com malícia, quando malícia que eu estou falando não é malícia de erotizada, eu estou falando da malícia
malícia criada no coração dos homens. As pessoas enxergam mal, não valorizam. A gente se esforça tanto, a gente dá o nosso melhor, e é tão difícil chegar a uma palavra de carinho, de ânimo, uma palavra positiva a respeito. Olha, tem bom ânimo, olha, vai dar certo, olha, você é uma vez, olha, Deus está vendo, olha, vai acontecer um milhão na tua vida. Às vezes as palavras são tão difíceis, as pessoas se esforçam. Parece que tem um campeonato de psica para que dê tudo errado, mas não vai funcionar em nome de Jesus. Maior é o Deus da tua vida. Hoje a gente está vivendo um tempo da mídia digital. Deus sabe, ontem eu fiquei até 4h30 da manhã. E hoje, desde de manhã cedo, eu peguei, Jesus me ajuda. Às 5 horas até Jesus sossegar meu coração na palavra. E hoje tem muitos mentores, tem muitos influências, influência digital. Uma pessoa que não reza nem o quarto, ela não dobra nem a roupa dela. Se entra no quarto dela, parece que passa um vendaval. É tudo atrapalhado. E está na mídia dando conselho. Só quem pode dar conselho a meu respeito é a santa palavra de Deus. Porque qualquer outra ciência, e eu posso querer fazer uso da ciência da psicologia ou outra coisa da neurociência, mas nada tem o poder de lhe resgatar. A palavra de Deus desce até o estado que você tiver e te levanta. Ela te é. Essas influências. Capítulo 7, os irmãos de Jesus dizem: olha, você tem que mostrar a todo mundo o que você está fazendo. Tem coisa que Jesus faz no secreto. Ele te ama, ele não precisa de views, ele não precisa de curtida no YouTube. Ele é Deus. Jesus é Deus. Os irmãos de Jesus era youtuber, tinha 2 blogs e 10 páginas de Facebook falsificada. Dizia: Jesus, você tem que parar de fazer as coisas em secreto. Como é que você pode querer fazer as coisas em secreto? E Jesus nem respondeu nada. Às vezes Jesus não responde nada. Não é porque ele não tem a resposta. Deus sempre tem a resposta, e a melhor resposta para a tua vida. Eu creio que Deus está te respondendo nessa vida. E tem coisas que nós fazemos em secreto. Tem coisas boas que nós fazemos em secreto. Muitas vezes a pessoa vem diz: ó, pastor, estou ajudando isso aqui, mas não diga a ninguém não. E às vezes eu não digo, às vezes eu digo. Às vezes eu não digo não. Às vezes eu digo assim: eu não vou dizer que foi fulano de tal que deu. Aí já foi. Jesus estava na Galileia, e os irmãos estão indo para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos. Estou falando um pouco aqui de Lucas 7. E os irmãos de Jesus vão até Jerusalém para a festa do tabernáculo e dizem: você quer ir também, mas não vá, porque vão te matar. Jesus, o que ele pode, o dom mais precioso, pode perder tudo, mas a pessoa pode perder tudo, mas não pode perder a vida. E o que tinha de mais precioso na minha vida é o que tinha de mais precioso na vida de Jesus, que era a vida dele. E ele sempre arriscou a vida dele, pôs à disposição a vida dele em seu benefício. Tinha que fazer, Jesus ia lá e fazia. Tem que fazer, Jesus vem cá e faz. Os irmãos sobem e acham que Jesus não vai, porque o povo está atrás de matar Jesus, mas na verdade Jesus vai. E quando ele chega lá em Jerusalém, está havendo uma festa linda, que é a festa do tabernáculo. Alguns dizem, se você for pesquisar a respeito das festas judaicas, toda festa que você botar, aí está sempre dizendo assim: essa é a mais importante. Toda festa eles botam, essa é a mais. Então eu não sei se, mas de fato é uma festa de gratidão. E lá tem muitas pessoas. Naquela cidade, naquele dia que Jesus subiu, eu pude anotar pelo texto que eu li, que os irmãos de Jesus subiram porque foram um dia antes. As mulheres daquela cidade também estavam lá, porque o texto de João 8 vai falar de uma situação de uma mulher. Havia os fariseus, havia os guardas, havia um homem por nome de Nicodemos, e era a festa do tabernáculo, ou festa da cabana, ou festa do suporte, ou festa da colheita, da gratidão pela colheita.
E Jesus chega lá naquele lugar. Essa é uma festa muito grandiosa. Só guardas do templo era aproximadamente 6.000 guardas. Então era a festa da cabana, porque se fazia cabana em todo canto. Era para aproximar as pessoas. A vontade de Deus era unidade, comunhão. A vontade de Deus é que o povo estivesse glorificando a Deus tudo junto. E naquela festa se sacrificava muitos bois. E as pessoas traziam grandes ofertas para adorar a Deus. E os sacerdotes pegavam as suas vasilhas de prata e enchiam de água. E derramavam nos degraus do templo. Aí o diabo foi e inventou uma certa seita que faz isso, né? Que eu não vou citar o nome para não dar o argumento. Mas isso era uma prática do povo de Deus. Então, os sacerdotes, e eram muitos sacerdotes, 400 sacerdotes derramando água. Jesus chega lá e diz: olha, quem crê em mim fluirá água de dentro. Eu não sei o que essa água de fora está resolvendo aí, mas quem crê naquilo que eu estou pregando em vocês, se crê em mim, vai fluir água de dentro de vocês. Havia trombetas, havia sacrifícios. E Jesus, ele disse isso no meio do povo que queriam matar a ele. Ele se levantou em pé. Jesus sempre se posicionou. Jesus não fica em dúvida. Jesus não fica: e aí, você vai abençoar aquela irmã? Não sei, estou pensando. Jesus se posiciona. Nele está o amém. Glória a Deus. Jesus é o amém de Deus. E ele prega essa palavra abençoada, né? Eu sou aquele que, se você confessar, se você crer, vai trazer o refrigério, vai trazer força. A pessoa pode ter 500.000 suplementos bombados daquele que compra na internet. Se não tiver água, morre. E a água que vem de Jesus, ela tem toda a propriedade, toda a vitamina, tudo que é necessário. Ela fortalece, levanta, refrigera, dá ânimo, deixa a pele bonita. Vamos matar Jesus, mas não consegue. A Bíblia diz que naquele momento ainda não era hora e Deus não permitiu. E ele vai orar. E vez por outra eu estou pregando aqui, aí não sei porquê, rapaz. É porque Jesus gostava do Monte das Oliveiras, né? Então ele sai dali de onde ele estava pregando e vai, como nós falamos antes, 1000 metros acima. E Jesus está intercedendo. Eu vi um pregador dizendo: Jesus foi lá se preparar para pregar no outro. Que conversa, ele é o verbo de Deus. Ele é Deus. Quando Jesus ia para o Monte das Oliveiras, ele fazia o que está fazendo hoje. Paizinho, cuida dele, cuida Deus. Oh, meu Pai. Eles erravam. No meu tempo eu estava lá. Eles também erravam, eles falhavam, eles se equivocavam, eles tomavam decisões erradas. Pai, usa de misericórdia, sustenta, levanta, Pai, dá uma nova oportunidade. É isso, porque ele está à direita do Pai, intercedendo por vós, diz a palavra de Deus. Aleluia! Enquanto Jesus está no Monte das Oliveiras orando, na cidade, as pessoas estão fazendo o que cada um está na sua cabeça. Estão ouvindo conselhos do que bem entender. Estou falando, Lucas, de João 8, viu? Da mulher que foi pega em uma situação de adultério. E enquanto Jesus está orando, alguém está aconselhando errado. Mulher, deixa de ser besta. Olha os olhos daquele lindão. O bicho tem dinheiro. Mulher, ele até mandou um zap para você. Você apagou. Tem tantas construções dos teóricos. Alguns dizem que o marido dessa mulher era conivente com a safadeza. Já pensou? Que não é difícil de acreditar não, porque ele não foi pego. Outros dizem que essa mulher não era casada, foi adultério porque ela traiu com o marido de alguém.
jeito ou de outro, eu quero dizer a você que Jesus está olhando e não para condenar. Ele olha com olhos de misericórdia. E ele diz que ainda que o seu pecado seja vermelho como escarlate, o sangue de Jesus nos purifica. Aleluia. De manhã bem cedinho, Jesus se levanta, 5 horas da manhã, ele está pregando novamente no templo. E era um matutino, presbítero Patrício, concorrido. Eu duvido que Jesus está pregando de 5, 6 horas da manhã para ter 4 pessoas. Está lotado, porque onde Jesus está, ele atrai pessoas. Ele é vida. Quem quiser ter vida, se aproxime de Jesus. Aleluia. Ele está pregando, aquela plateia lá, e de repente vem aquele alvoroço, né, o tropel. E ele olha quem vem na frente, lá vem os escribas e os fariseus. E no meio vem uma mulher no rebolo, né? Porque você imagina a brutalidade daqueles homens conduzindo aquela senhora. Eu não sei nem se deu tempo dela se vestir dignamente. Eles também pouco estavam se lixando. Eu imagino que era tipo brucutu, arrastando. Brucutu era um personagem quando eu era criança, no outro século. Você nem sabe o que é isso, né? Quando eu era criança, tinha um personagem de desenho animado chamado Brucutu. E ele carregava a esposa dele pelos cabelos. Eu andava com um tacapezinho, chama tacape, um negocinho de madeira. E era uma personagem que havia. E é bem provável que arrastaram aquela mulher naquela situação. E diz a palavra de Deus que ela foi surpreendida. Deus acompanha a minha vida e a tua vida, e o diabo acompanha incentivando para que a gente erre. E na primeira oportunidade ele vai providenciar para que a gente seja exposto, escandalizado, envergonhado. Jesus está e eles já chegam, porque são escribas e fariseus. Quem é o escriba? A pessoa que escreve a palavra de Deus, lá naquele tempo. E os fariseus? É a pessoa que interpreta. Então, eram os doutores de resposta. E às vezes a gente vai buscar resposta onde não tem resposta verdadeira para a nossa vida. A resposta perfeita da minha vida e da tua vida vem da boca de Deus. Glória a Deus. Essa mulher foi surpreendida, né? Por que ela foi surpreendida? Se fosse a primeira vez, mas certamente ela era acostumada. A pessoa se acostuma com dente cariado, se acostuma com um bafo debaixo do sovaco, com chulé, se acostuma com o cheiro do negócio que está vazando no esgoto. A gente se acostuma. Você quer ter uma ideia? Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sou assim. Se eu gostar da pessoa, ele pode estar limpando uma fossa. Aí eu digo, ó meu amado, eles tiram a mão e fazem assim. Eu digo, deixa eu conversa, me dá a mão pra cá. Você não está nem aí, porque você gosta daquela pessoa. Você sabe, tá sujo, eu não sou doido, eu estou vendo. Tá, muitas vezes o profissional está trabalhando, e aí eu faço questão mesmo, o cara está trabalhando, aí é que eu faço. Tá com a mão na área de graxa, não sei o que. Aí eu falo, pastor, aí faz assim, sai daí, rapaz. Aí abraça o cara, aperta a mão. Por quê? Porque eu gosto da pessoa. Eu não gosto daquele cheiro. Eu não gosto de me sujar. Jesus te ama. Às vezes ele não gosta do nosso cheiro. Amém? Essa mulher, ela foi surpreendida. Ela estava acostumada com o pecado. Mas Deus não se acostuma com o pecado. Ele te ama. Você é preciosa para Ele. Não foi isso o hino? Você tem um valor? Para Deus você tem um valor. Às vezes a barreira diz, fulano, você tem um valor. E principalmente, eu não tenho muita, para quem não me conhece sabe, eu não tenho muito negócio comigo, eu digo mesmo. Entendeu? Eu gosto de tá querendo tomar alguma coisa de você. Com Deus é diferente. Ele te ama, Ele te quer para ter na tua vida, para acrescentar na tua vida, para abençoar a tua vida. Ele não precisa de nada seu. Ele não vai tomar nada seu, porque Ele é Senhor e Deus de todas as coisas. E eu procuro que essa igreja e todas as igrejas que eu pastoreio trabalhem dentro dessa visão. Ninguém chega aqui com eu já olhando, eita, ali, não, de maneira alguma. Essa é uma igreja abençoadora. Uma igreja
Jesus, aquela mulher chega de manhã, e Jesus tinha passado a noite intercedendo, dá até para imaginar que Jesus intercedeu por ela, amém? Jesus tem intercedido por você. Às vezes você não fica sabendo, mas às vezes o pai do escândalo, o pai da acusação, o diabo, ele logo nos coloca em situações vexatórias. Pega essa mulher e chega lá e era alguém que no dia anterior Jesus estava pregando e aquele povo não queria ouvir a Jesus. Não quer ouvir a Jesus, mas quando é para os interesses dele, aí o que é que o Senhor acha? Jesus não era sacerdote naquele tempo, ele é o sumo sacerdote da igreja viva do Senhor, não do manto do fariseu. O que é que o Senhor acha? Fica insistindo. O que é que o Senhor acha? Jesus escrevendo, ele está em silêncio. E às vezes, querido, você chegou aqui nessa noite e você quer uma resposta de Deus, e Deus está em silêncio, e você diz: a resposta de Deus foi silêncio. Não, Deus tem resposta para você. O silêncio é o tempo de preparar. O silêncio é o tempo que Deus está providenciando as coisas para quando Ele abrir a boca. A resposta perfeita de Deus. Ele está riscando o chão e as pessoas: e aí, mestre, o que é que o senhor acha? O que é que o senhor diz? A lei diz isso, porque se Jesus dissesse que era para condenar, ele entraria em conflito com Roma, porque só Roma condenaria. Se ele dissesse que era para livrar, ele entraria em conflito com o tempo, porque a lei de Moisés. Quando isso, Deus está o quê? Escrevendo no chão, movimentando as situações. Aquela rua de gente, soldado, né? Os fariseus. Parece simples, né, pregando agora, mas você imagina aí um bocado de homem bruto, querendo destruir a vida dela. 10, é mais. Tudo lá, o volume era muito grande. Quando era guerra com Israel, ele dizia: amanhã morreu 40 mil. Então você imagina, né? Aquela multidão cercando a mulher. Não escutava um bom dia, ninguém passava, pegava na mulher, tinha calma, vai dar tudo. Nada. Não tinha uma palavra de esperança. Todo mundo cercando ela, rebolaram ela para o lado de Jesus. Ficou aquele bando de acusadores, soldados, fariseus, escriba, todo mundo, a prole, a população, as mulheres que incentivaram. Olha, vai pagar. Soube que ela deu até em cima do meu. Deu no meu cartão. Olha, quem faz aqui, paga aqui. Todo mundo do lado de cá. Do lado de cá quem está? Era Jesus. E Jesus olha para ela e diz: se preocupe não, somos maioria. Querido, você com Deus é maioria, amém? Você com Deus é maioria. Jesus está ali, ó. Todo o povo, e era Jesus. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Aleluia, Jesus. Jesus está escrevendo. Quando eu me inscrevi nesse hino, Fábio, me lembrei daquele cantor que pregou na quinta-feira, né? Você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça crente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo. Não era isso que a mulher estava nesse momento, cabeça quente, tá? Meu Deus, o que foi que eu fui fazer? Não tem mais expectativa, agora acabou geral. Ela olhava nos olhos, mas desde a noite anterior havia um Deus intercedendo por ela no nome de Jesus. Havia um Deus na pessoa de Jesus Cristo clamando: Pai, Pai, naquele momento vai estar uma nação inteira se levantando contra aquela mulher. Paizinho, seja a tua mão. Guarda ela. O peso da vergonha, da culpa. Quando eu peguei esse texto, claro que o tempo passa,
E na época eu achava que Jesus escrevia o que estava em Jeremias 7, que diz: os teus pecados são escritos no chão. Mas depois a gente vai se esforçando mais um pouquinho e vai se aprofundando. Mas Deus é simples. Aí Deus diz: procura o significado dessa palavra escrever no grego koine. E essa palavra escrever, katagafó, nesse texto que Jesus escreveu no chão, essa palavra no grego que está escrito katagafó, quer dizer escrita de condenação. Então Jesus começa a anotar o pecado dos acusadores, numa linguagem que os acusadores entendiam, os fariseus entendiam. E chegou a hora que Jesus e eles esforçando, dá uma resposta, e Jesus diz: olha, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aquela mulher de madrugada foi surpreendida com o flagrante do seu pecado. Agora, perto do meio-dia, ela é surpreendida com o perdão de Deus. Ninguém tolera o pecado do outro. A gente é conivente com os nossos próprios pecados, né? A gente é generoso. O fariseu é bem isso. Não vou demorar. Já ensinei a igreja. O perigo é quando o pregador diz assim: estou acabando. Aí, em Lucas 7 fala de uma outra mulher. E um fariseu desses, porque Lucas 7 e João 8 é próximo, convida Jesus para um jantar. E quando se convida Jesus, a gente oferece o melhor. Com o passar do tempo, a dureza do coração, a gente deixa de ser grato, de fazer a festa do tabernáculo. A gente condiciona: eu vou abençoar a igreja do Senhor, eu vou abençoar a obra, mas eu tenho que ganhar 3 vezes na Mega Sena sozinho. Senão, seja grato a Deus. Então, quando esse Simão diz: vamos fazer um jantar, você imagina a mulher de Simão? Misericórdia, corre para o mercado e compra peixe, compra tâmara, e compra coisas gostosas, e compra massa de fazer bolo. E eu creio que Jesus vinha com fome, porque Jesus gostava de comer. Eu também gosto, mas o médico não quer que eu coma. Porque ele disse que eu tenho um gosto esquisito, só que eu gosto de comer coisas assim, mocotó, essas coisas de cultura assim. Ele não quer. Mas Jesus gostava de comer, e Jesus vinha com fome. Pastor, onde é que você tirou isso? Porque ele estava em Cafarnaum, que fica a 40 quilômetros de Naim, aonde ele tinha ressuscitado uma pessoa. Olha, Jesus ressuscita, querido, e festeja. Ele fica feliz. Mais um que foi salvo, mais um que levantou, mais um que ganhou vida. Vamos celebrar. Ele vai até a casa. Olha, se hoje em dia, com o zap, antigamente era pequeno, mas a notícia corria ligeiro. E quando dizia, sabe quem está na casa da diaconisa Consuelo hoje? Não, é Jesus, menino não cabe na rua não. Não estou inventando, olha no evangelho para tu ver. Quem quisesse entrar e falar com ele, tinha que vir pelas telhas. A Bíblia diz: não cabia na porta. E Simão era fariseu, e fariseu gosta de dinheiro, mão de vaca. Ele avisou logo: pode vir todo mundo, mas não pode comer. Vai gastar com essa ruma de gente. Quando ele viu o peso, ele disse: ih, rapaz, pode abre as portas, as janelas para escutar. Mas ele contrata ali. E o texto diz que essa mulher, ouvindo essa mulher, que Jesus estaria no jantar, aquela ouviu, a primeira ouviu a voz do mensageiro do diabo dizendo: R, tem futuro para você, você vai prosperar, você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, não, beneficiada. Essa segunda Deus falou. Jesus vai estar lá, procure ele. Ele deu uma resposta especial para a sua vida, vai mudar a sua vida. Como é que eles chamam? Me chamam aqui de pecadora. Vai lá para você ver o que é que vamos chamar agora. A outra diz:
dizia, me chamam de quê? Me chamam de bonitão, na top a 100. Vai fazer esse erro que estão dizendo para que tu vê o que é que o povo vai te chamar. Um conselho e outro conselho. E toda vez, a Bíblia diz, 25 vezes Jesus encontrou com os fariseus. Pergunto, quantas vezes deu briga? 25. Toda vez. Toda a vida que Jesus... Porque o fariseu era irremediável. Aí Jesus não avisava. Eles gostavam de mim. Quando eu digo as coisas, eu procuro fundamento. O fariseu era um profissional liberal, um empreendedor. Então, ele convidou Jesus porque ele tinha condição de convidar. Nós conhecemos outro, Saulo era fariseu. E ele tinha dinheiro, ele fazia bem, ele sustentava. Depois que ele converteu, ele sustentava os outros, tudo ele dizia, eu faço por mim e pelos outros. Então, esse homem, ele tinha... Quando o jantar começa, a gente até umas horas, né? Vai gente por dentro, convidado, cadê o convite? Quem conhece. E a mulher dirigida, quer ir bem na sua vida, escuta o Espírito Santo dela. O Espírito Santo diz, não vá logo cedo não, senão você não entra. Fique tranquilo, quando der a hora eu aviso você vai entrar, ninguém vai nem olhar para você. Vai dar tudo certo. Às vezes tem que tomar uma decisão na vida e não escuta o Papai do Céu. Tenha calma, vai dar certo. Na hora certa eu vou lhe dizer. E vai dar tudo certo, diz o Senhor. Essa mulher, todo mundo lá na festa e ela vai botar uma roupa. Como era o nome da mulher antes? Pecadora. E como é a roupa da pecadora? É sem quase, é aquele negócio, né? Porque é roupa de pecadora. Mas vai falar com Jesus. Então ela vai se ajeitando da maneira que pode. Ela bota um turbantezinho na cabeça. Porque ela não quer ser mais daquele jeito que estava. E esse sermão não é para mulher não, é para homem, mulher, menino, velho. Mas às vezes, pastor, como é que o senhor prega olhando para frente? Porque se eu olhar para a pessoa vai achar que a mensagem é direcionada. A mensagem é para mim e para você, amém? Todo mundo ali foi para encher a barriga. E os que foram para ouvir a palavra foram para ser abençoados de alguma maneira. Os outros queriam ser curados. Cada um queria tirar alguma coisa. O outro queria sair na tribuna do norte de Jerusalém, que teve no jantar social com Jesus Cristo. Estava por fora. Olha no meu Facebook com quem eu estava jantando ontem. Mas essa mulher queria ter um particular com Jesus.